No próximo fim de semana, o povo colombiano vai às urnas para eleger seu próximo presidente. Movimentos sociais e ativistas ambientais, como sindicalistas, denunciam constantes ataques e afirmam que a Colômbia se tornou um país perigoso para se defender direitos. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Márcio Monzani, secretário regional da Uniamérica do Sindicato Global, que vai falar com a gente dessa expectativa, eles que vão participar da eleição lá como observadores. Boa noite, Márcio Monzani, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo, boa noite, Maria Tereza, obrigado pelo convite da TVT, é um prazer estar com vocês e parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem aí no Brasil e a importância que tem a TVT para os trabalhadores e as trabalhadoras. Maravilha. Márcio, próximo final de semana, eleição presidencial na Colômbia, de uma série de eleições em vários países aqui na América do Sul e também na América Latina, né? Já tivemos eleições no Peru, na Bolívia, e caminhamos agora para essa eleição na Colômbia. E existe uma especificidade muito grande aí na Colômbia, né, Márcio, que é ataques aos trabalhadores, ataques aos movimentos sociais que lutam pelo meio ambiente. Como é que está o clima? Vocês que irão participar como observadores internacionais, fala para a gente da expectativa desta eleição na Colômbia. Claro, primeiro, a Colômbia tem um histórico de violência muito grande, né? Já são mais ou menos só líderes sindicais, desde o início do período uribista até agora são mais ou menos, em termos de violência e assassinatos, quase 4.000 líderes sindicais e 17.000 pessoas que sofreram algum tipo de violência, ameaças, sequestros, violência física na Colômbia, ou seja, é um número bastante importante, né? E esse momento específico nos preocupa muito, principalmente por conta depois do estalido social que teve em 2019 e com as agressões que aconteceram em 2020 nas diferentes greves gerais, onde mais de 80 jovens foram assassinados. Ainda existe 150 pessoas desaparecidas, que não sabem o paradeiro, ou seja, esse número de mortos pode ser muito maior. E nós estamos trabalhando com um comitê na Colômbia que chama Missão de Observação de Eleições, que nos passaram algumas informações que eu posso comentar para vocês, de acordo com o desenvolvimento da nossa conversa, sobre as preocupações que nós temos agora em relação à eleição. Então, por favor, pode comentar. Vamos aproveitar já para seguir. Eu ia seguir para uma outra pergunta, mas já que a gente está nesse terreno, acho importante. Claro, faço uma introdução e depois a gente conversa como vai ser a observação. Primeiro, o movimento de observação de eleições, eles fizeram uma comparação dos 2 anos prévios às eleições, lá em 2017 para 2018 e de 2020 para 2021. Se nós observamos o conjunto das violências, ameaça, agressões, mortes, tem um aumento de quase 160% em essas violências comparado a um período ao outro. Se nós observamos, por exemplo, assassinatos, nós tivemos 81 assassinatos durante esse período, incluindo líderes sociais e líderes sindicais. Ou seja, é um número muito grande, um número muito preocupante. E a atitude do governo, por um lado, que é aquela atitude de não implementar o acordo de paz, que foi discutido em Cuba, que podia gerar um outro cenário para o processo eleitoral, a perseguição aos líderes sociais que deixaram a luta armada. Nós já temos mais de 300 mortos, assassinados, que deixaram a luta armada e tentaram reinsertar na sociedade e foram assassinados. A comissão eleitoral responsável, aqui na Colômbia chama registradoria, quando foi questionado sobre a possibilidade de fraude, a resposta foi: aqueles que acham que vai ter fraude não deveriam participar da eleição. Não apresentou nenhum elemento concreto de proteção do sistema. Então nós conversamos com essas pessoas, conversamos com as centrais e com base nisso, com base nessa informação e com base nessa preocupação, acabamos organizando a missão da próxima semana, que é composta por 2 grupos diferentes: os observadores credenciados, aqueles que podem entrar no local de trabalho, aquele que vai no local de votação, aquele que vai conversar com os eleitores, que vai ver se as cédulas de votação estão presentes. É um processo muito complexo a eleição da Colômbia, não vou explicar aqui, mas são 8 cédulas diferentes tipos de votação que tem no processo. Então eles vão estar presentes, vendo se está funcionando tudo de acordo, as cédulas que você tem que pedir, as cédulas que tem que ser entregue obrigatoriamente. Então tem todo esse processo. E por outro lado, nós temos também uma missão de alto nível,
que participa, inclusive 2 companheiros aí da CUT do Brasil, da Contraf, a Rita Berloffa, que é presidente mundial nossa do setor financeiro, e o companheiro Roberto Vonderossi, o Betão, que é o secretário da Contraf, que nós vamos visitar algumas autoridades, uma reunião com o ministro, reunião com a comissão eleitoral, reunião com algumas embaixadas que estão também participando de um processo de observação nesse momento. Então, é todo um trabalho conjunto com o movimento de observações de eleições. Nossa delegação internacional são 85 pessoas, só que o conjunto de observadores credenciados são mais ou menos 700 pessoas na Colômbia. Certo. Márcio, nossa, é tanta coisa passando pela minha cabeça para perguntar, né? Você mencionou a questão do acordo de paz, eu queria perguntar do Álvaro Uribe, Ivan Duque, enfim. Mas eu acho que o melhor agora para a gente entender esse momento, eu queria saber como que está o clima neste momento, nessa atuação dos observadores. Eu soube que está havendo uma resistência das pessoas pró-Ivan Duque sobre a presença de vocês. E aproveitar para você nos contar também, Márcio, sobre o Gustavo Petro, porque é favoritíssimo para essas eleições. Então, como que está a temperatura nesse momento na Colômbia? Claro, bom, primeiro, a resistência nós sabíamos que ia acontecer, ou seja, ela é permanente. A presença internacional, a nossa presença na Colômbia, nós temos hoje um centro de organização estratégica que chamamos, que é para o fortalecimento do movimento sindical, com 20 pessoas trabalhando permanente na Colômbia, e nós temos inserções, nós vamos de tempos em tempos para apoiar esse movimento, e a resistência é muito grande. Acabei de ser informado aqui que um companheiro do setor gráfico, saindo da visita a uma fábrica, recebeu disparos na porta do carro e conseguiu escapar, mas nesse momento, né? Outro elemento importante é que eu estava ontem na Colômbia, estava na região do Atlântico, que é uma das regiões mais difíceis nesse processo de eleições. E algumas regiões, algumas áreas rurais da região tem um toque de queda, que não se pode fazer campanha para a esquerda, para o progressismo, não só para a esquerda, mas para o Partido Verde, por todo o progressismo, com ameaça de morte, ou seja, não pode entrar com uma camisa do Petros, aí todo um elemento importante aí nessa situação. Por um outro lado, existe uma expectativa muito grande. As pesquisas mostram uma grande vantagem do pacto histórico, né, em relação ao período anterior. Ontem estive conversando com um companheiro petroleiro que é candidato ao Senado, estivemos juntos e ele me estava explicando um pouco o processo. E existe uma expectativa muito grande de talvez dobrar o número de representantes da esquerda no Congresso colombiano. Seria o melhor resultado dos últimos anos. Essa é a expectativa que tem a gente. E você conversa com as pessoas, muitas pessoas que antes não falavam abertamente, olha, eu vou votar no Petro, eu vou votar no Pacto Histórico, você consegue ver isso na rua, você consegue ver isso não dentro dos nossos núcleos, das nossas bolhas, mas fora das nossas bolhas, você consegue observar isso. Eu estive nessa região e Petros estava em uma ilha que eu fui visitar, que é a ilha de San Andrés, estava cheio, praça cheia, lotada, a maioria da população estava aí para demonstrar apoio e tem se repetido isso em todo lugar que ele vai. Então acho que existe esse clima de basta de violência, basta de maltrato, basta de pobreza, basta de desigualdade, e eu acho que essa agenda que está trazendo é bastante interessante e existe um otimismo muito grande, mas esse otimismo depende do respeito ao processo democrático, depende de evitar que exista fraude e depende de que as pessoas possam votar. E essa é a grande preocupação. Não existem as garantias hoje, não podemos afirmar que existem garantias que as pessoas vão ter condições de votar de maneira segura e de maneira independente. Márcio, e o que chama a atenção é que você relembrou essa questão do histórico da Colômbia de violência, os ataques constantes na época eleitoral com sindicalistas, com militantes do meio ambiente, dos direitos humanos, enfim, mas o que você falou agora pra gente é muito importante, porque mesmo com toda essa violência, as pessoas não estão com medo de reverberar o seu voto e falar em quem exatamente o sentimento de mudança, é isso mesmo? Claro. Eu acho que os protestos de 2009, 2020, 2021 tiveram um fator importante nisso, porque foi para a rua com uma agenda bastante interessante, que era a agenda de formalizar o trabalho do combate à desigualdade, ou seja, através do trabalho formal, como combater a desigualdade, como gerar espaço para que... Na Colômbia eles chamam um grupo de jovens que eles falam nem trabalho e nem estudo, né? Nem trabalho nem estudo.
São 20 milhões de pessoas que estão em essa condição, uma parte da população muito grande, ou seja, da Colômbia que estão em essa condição. Nós temos mais da metade da população colombiana em uma situação de pobreza hoje. 80% de formalidade, se você considera informalidade plena e aquela estrutural, que é os contratos por obra, contrato por tempo determinado, tudo isso, quase 80% dos trabalhadores se encontram nessa situação. O caso do Brasil, por exemplo, é 66%, já é uma situação muito terrível depois do golpe e depois da reforma, né? Imagina na Colômbia que está 85%. Então, tudo isso, e durante a crise de Covid, se descobriu que quase 60% da população trabalhava pelo dia, ou seja, o que ganhava no dia era para comer. Então, quando fechou tudo, 60% da população não tinha o que comer. Era muito normal, na Colômbia tem uma tradição, quando você não tem o que comer nos bairros pobres, você pendura um lenço vermelho. Era muito normal ver todos os bairros cheios de lenço vermelho, ou seja, era como uma coisa assim muito forte, muito marcante desse processo da pandemia. Então esse basta e essa proposta alternativa que fala com as comunidades mais pobres, que fala com as mulheres, que fala com os jovens, fala com os indígenas, fala com os trabalhadores, essa proposta ela está disseminada. A ideia da violência está ficando no segundo plano e eu acho que isso é muito importante nesse processo de transformação. Nossa, imagem muito forte essa, né? Sim. Sobre o processo da fome, muito forte. Enfim, eu fiquei arrepiada aqui. Márcio, eu queria falar um pouco dessa origem, origem não, mas esse agravamento, esse processo de depauperização ocorrido na Colômbia, que começa justamente lá em Juan Manuel Santos, depois, na verdade, anterior a isso, né? Mas depois que passa pelo governo dele e que piora com o atual presidente Ivan Duque, que é uma pessoa muito violenta, que não gosta de jornalistas. Em 2021, além desses sequestros e mortes, a gente também ouviu nos observatórios de repórteres que estavam sendo ameaçados, coagidos, alguns até assassinados, porque estavam tentando mostrar ao mundo essa escalada de violência. Queria que você trouxesse um pouco para a gente o quanto esse acordo de paz que ficou no meio do caminho é responsável por ter jogado ex-guerrilheiros, ex-trabalhadores rurais que trabalhavam em locais onde as Farc atuavam e ficaram sem renda e passaram por esse processo de depauperização, o quanto uma coisa tem a ver com a outra e se chegou a esse estado de miséria que vive a população da Colômbia e que por isso quer mudança. Claro, primeiro é completo a relação da implementação do acordo e do aumento da não implementação do acordo e do aumento da violência é muito visível, né? E agora voltando ao que você disse sobre esse histórico, a gente tem que entender que lá pós-Escobar se criou aquele processo de intervenção dos Estados Unidos e os grupos paramilitares, que primeiro tinham a lógica de fazer segurança e tudo isso, mas assumiram uma postura de extrema-direita. Então esses grupos paramilitares têm um papel hoje, em relação à violência, muito mais incidente que a própria guerrilha. Para que tenha uma ideia, 350 municípios da Colômbia têm alto risco de violência durante as eleições e mais de 60% desses municípios são os paramilitares os responsáveis pelos riscos, não o ELN, não as pessoas que voltaram ao conflito armado. Não estou dizendo que esses também não são responsáveis, porque os outros 40 têm o narcotráfico e tem eles, ou seja, tem os dois elementos, e esse paramilitarismo é que assumiu o poder com o Uribe. O Uribe é parte desse processo paramilitar. Então eles assumiram, tomaram as instituições, criaram os grupos armados que ameaçam. Por exemplo, um dos principais grupos armados, que chama Águilas Negras, tem relação concreta, já comprovada com governos anteriores, governo de Uribe, e eles continuam atuando, continuam ameaçando e continuam matando pessoas. Qual era a função do acordo de paz? Era construir uma rota que tirava pelo menos as pessoas do campo, pelo menos as pessoas que trabalhavam e pelo menos a outra parte, que era a parte dos guerrilheiros do conflito armado. E criar condições para que eles pudessem participar. Nessas eleições, por exemplo, por isso que eu falo que é complexa a eleição, tem o que eles chamam de curules especiais, são os assentos especiais, que são só para as vítimas do conflito armado. O risco é tão grande que os paramilitares, que são vitimários, estão disputando esses assentos.
e não estão permitindo que as vítimas façam campanhas nessas regiões. Nossa. Então, pode acontecer que nós temos os vitimários representando as vítimas no Congresso colombiano. Imagina que loucura é essa. E pode acontecer isso, é uma situação muito concreta. A região, por exemplo, de Madalena, onde está Santa Marta, nós temos um conjunto, uma área muito grande, um território muito grande, que as pessoas foram retiradas. Ali se construíram hotéis, boutiques, ali se legalizaram terras, e essas terras estão todas na mão de paramilitares. E eram terras de campesinos, eram terras de pessoas que estavam trabalhando no campo e que são as verdadeiras vítimas e que provavelmente, se não tiver um controle absoluto sobre o processo eleitoral, vão ser representados por aqueles que vitimaram elas. Então, isso explica um pouco o contexto, como é a falta de implementação do acordo de paz em relação à eleição. Se tivesse cumprido o processo, primeiro nós não teríamos a volta da guerrilha, ou pelo menos não volta de uma grande parte da guerrilha. Nós não teríamos o aumento da violência, nós teríamos criado condições para que essas pessoas pudessem ser reinsertadas na sociedade. E nós teríamos uma frente única de combate, que é como diminuir a agressividade e a influência dos paramilitares no processo democrático e na economia da Colômbia. Então, essa falta de implementação, que não interessa ao uribismo, não interessa ao Duque, principalmente porque essa é a sua base de apoio, é que levou ao aumento da violência e que levou ao problema que nós temos hoje. Márcio, é tão importante isso que você está explicando, porque eu sou, enfim, a história da Colômbia me fascina, e acho que para muita gente, e não é me fascina num sentido, me fascina por como existe uma transversalidade de várias violências. E como a própria extrema-direita utilizou, lá nos anos 90, né, lá logo depois do Escobar, vamos protegê-los para que esses grupos paramilitares surgissem hoje. E aí a minha pergunta agora é o seguinte, tudo bem, temos uma sociedade colombiana cansada dessa violência, como você muito bem explicou, mas Gustavo Petro tem desafios pela frente. Quais são eles, os principais? Eu acho que são os mesmos que tinha Lula quando ganhou a eleição. Primeiro é que ele tem que entender que a população, o movimento sindical, o movimento social e mesmo o Gustavo tem que entender que são diferentes situações para atender. Primeiro, você tem uma pobreza extrema e eu acho que essa deve ser a prioridade. Eu estava conversando com companheiros do setor bancário e eu disse para eles ontem, vocês não são a prioridade no começo do governo Lula, do governo Petro. Porque se ele não atende à pobreza, não adianta ele dar condições para que vocês possam renegociar contrato e tudo isso, porque não vai resolver o problema. Então, acho que tem que cumprir etapas. Ou seja, como nós identificamos a forma de solucionar a pobreza, como formaliza trabalho, como cria trabalho, como institucionaliza a relação com as comunidades carentes, com os bairros que seriam como as nossas comunidades carentes com os bairros, como leva essa relação e o serviço, como leva o Estado para as zonas rurais, principalmente para regiões como Chocó, como Madalena, que são as regiões mais afetadas pela violência, como coloca a presença do Estado, porque hoje existe uma situação de abandono muito grande do Estado em grande parte da Colômbia. O Estado não está presente. Ou são os paramilitares, ou são os narcotraficantes, ou são a guerrilha, ou são as pessoas tentando sobreviver. O Estado mesmo não está aí. Então, como expandir isso? Então, esse é um processo que gera riqueza, independente de ter um gasto, um investimento inicial, aumentando a capacidade do Estado, aumentando a formalização, aumentando os controles, você vai gerar riqueza para depois responder aos outros setores, a classe média trabalhadora, o surgimento de uma classe média trabalhadora, porque não existe na Colômbia, os profissionais. Então, tem alguns elementos. E aí, acho que é um processo muito parecido que a gente esperava do Brasil e que foi interrompido por causa do golpe. Muito bom. Márcio, infelizmente, nosso tempo se esgotou, a gente teria até mais perguntas, mas claro que o tema não se esgota. Eu quero agradecer a sua participação, Márcio Monzani, secretário regional da Uniaméricas, Sindicato Global, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês novamente, e novamente felicidades pelo trabalho que vocês fazem aí na TVT. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau.